Boa noite a todos, sejam bem-vindos à 23ª sessão científica do NEISE-SED. O NEISE-SED ele é uma iniciativa do Grupo NEISE, que é vinculado à Universidade do Estado da Bahia, precisamente ao Departamento de Ciências da Vida, no campus de Salvador, Campus 1, e é apoiado pela Abraced. Hoje nós teremos a apresentação de Diogo Souza Amaral, ele é estudante do curso de Medicina e orientado pelo professor Everton da Silva Batista. Diogo hoje vai falar um pouco para a gente sobre a síndrome de Ehlers-Danlos e suas relações com a síndrome de ativação mastocitária. Diego, pode começar. Boa noite. Então, a gente vai começar, né, com o artigo. Alguns casos da síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvel podem estar enraizados na síndrome de ativação mastocitária. Iniciando, né, com algumas características, né, do artigo. O artigo ele se trata de uma revisão de literatura que foi publicada em outubro de 2021, no American Journal of Medical Genetics, com as palavras-chave síndrome de Ehlers-Danlos, hipermobilidade, doença de ativação de mastócitos, síndrome de ativação mastocitária e hipótese médica. Ele foi escrito, né, por um único autor, que é o Lawrence Biafrin. Então, começando com o resumo do artigo, o artigo ele vai se tratar, né, ele vai se tratar de uma hipótese desenvolvida, né, pelo autor, de que a síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvel, ela poderia ser causada, em alguns casos, pela síndrome de ativação mastocitária. A síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvel é o tipo mais comum de SED, tendo diversos sintomas, uma variedade muito grande de sintomas, porém, apesar de muitos estudos já realizados com relação a isso, ela ainda não tem raízes celulares, moleculares ou fisiopatológicas muito bem descritas. Diferente dos outros tipos de SED, ela também não tem uma raiz genética conhecida. Já a síndrome de ativação mastocitária, a SAM, ela vai ser uma série de distúrbios que tem sua raiz na ativação inapropriada dos mastócitos e que pode causar uma vasta gama de patologias, né? Como alergias, inflamações ou até algumas distrofias benignas. Então, o artigo, né? Ele parte de estudos que identificam uma associação entre essas duas patologias, né, a SED-H e a SAM, e levanta a hipótese, né, de que elas podem estar conectadas e que algumas variantes da SAM elas podem impulsionar a SED-H. Mas ele também, né, assume limitações, como a inexistência, né, até o momento, de estudos laboratoriais que investiguem essa relação mais a fundo para que ela possa ser comprovada. Mais à frente, inclusive, né, ele vai sugerir que essas investigações sejam feitas. Agora, sobre a introdução do artigo, né, começando definitivamente com o artigo, o autor, ele começa, né, remontando o histórico da SED. A SED, ela vai ser uma doença, né, que já tem descrições de pacientes com a SED desde antes de Cristo, né, remontando Hipócrates, mas atualmente, né, ela tem suas descrições mais famosas e aprofundadas no século XX, por Ehlers e Danlos, e vai ter, né, atualmente ser dividida em 13 tipos, dos quais, né, como já foi dito antes, a CDH é o tipo mais prevalente. Os outros tipos de SED, eles têm raízes genéticas conhecidas, existem 19 genes conhecidos que causam a SED, porém, a SED-H, ela não tem uma raiz genética conhecida. Então, essas doenças, né, que eram consideradas inicialmente como, como doenças que afetavam apenas o tecido conjuntivo, a CDH em específico, né, ela é reconhecida como doença multissistêmica e bastante heterogênea. Ela tem, né, como principal sintoma a frouxidão articular,
mas ela também pode versar com uma variedade de outros sintomas, como sintomas hematológicos, como cicatrizes atróficas, dor e até sintomas gástricos, entre outros. Então, prosseguindo, a SAM, ela pode impulsionar uma variedade de patologias e elas são, né, como dito anteriormente, principalmente de natureza inflamatória, alérgica e distórofica, que ocorrem, né, a partir da liberação crônica de mediadores mastocitários. Então, como dito antes, né, existem estudos limitados que identificam associação entre a SED e a SAM, porém, né, como dito, esses estudos eles são limitados. Eles são estudos com Ns muito pequenos ou estudos limitados a um único centro de observação e, portanto, com alguns vieses. Existe uma vasta gama desses estudos, mas todos com essas limitações recorrentes. Mesmo assim, como muitos sintomas achados, né, nesses pacientes com CDH e também, né, com transtorno espectro de hipermobilidade, sejam difíceis de atribuir apenas a problemas de crescimento e desenvolvimento do tecido conjuntivo, eles poderiam ser atribuídos à ativação dos mastócitos. Então, o artigo, né, ele vai começar a explorar mais à frente a hipótese de que essas variantes da SAM elas podem ser capazes de impulsionar a montagem anormal de proteínas do tecido conjuntivo. O autor, né, ele vai relatar que o tecido conjuntivo ele não é apenas a matriz extracelular, mas ele é, né, uma série de complexas relações célula-célula. Então, mesmo a alteração dos mastócitos, que é uma das células presentes, né, nesse tipo de tecido, ela pode, né, acabar levando um tecido conjuntivo que seria considerado normal a um estágio de anormalidade, por meio, né, da liberação de substâncias, proteínas, que causaria uma montagem anormal desse tecido, que seria normal caso não houvesse alteração dos mastócitos. Então, agora partindo, né, para os estudos genéticos que foram realizados até o momento em sede, não, ou melhor, eu vou começar a partir de agora, pronto. Então, o autor, né, ele prossegue com os estudos genéticos que já foram realizados sobre a sede, que para ele isso vai começar, né, a basear o argumento dele. A CDH, ela demonstra, né, atualmente um padrão que é autossômico dominante. Então, quando se observa, né, a distribuição de sedianos entre pessoas de uma mesma família, é possível perceber esse padrão, né, de repetição da CDH entre familiares. E isso demonstra, né, esse padrão autossômico dominante, que é característico da sede e atualmente considerado quase certo para a sede até esse momento. Mas, como dito algumas vezes, ainda não foi descoberto esse gene causador. E isso se torna bastante interessante e até estranho, porque já são feitos, né, pesquisas há mais de 40 anos para que se descubra esse gene. Então, foram procurados, né, variantes germinativas ou gaméticas, né, que explicassem a sede. Essas variantes, né, germinativas, elas, no caso, seriam variantes, né, transmitidas de pais para filhos e que, portanto, se repetiriam, né, em todas as células do corpo, porque elas são, né, derivam da célula originária, por isso mesmo germinativa ou gamética. Então, foi procurada, né, esse tipo de variante genético, mas elas não foram encontradas ainda, apesar desses 40 anos de busca. O autor vai sugerir, diante disso, que talvez as variantes genéticas que causam sede estejam sendo procuradas, né, nos lugares errados, e que talvez a CDH ela possa ter origem em variantes que sejam somáticas, ou seja, que se repetem apenas em algumas células do corpo, porque elas surgiriam, né, após o nascimento. Então, portanto, elas ocorreriam em algumas linhagens de célula e não em todas as células do indivíduo.
aqui a gente tem um pequeno panorama dos estudos que foram realizados até agora, que são esses estudos para variantes germinativas ou gaméticas. Então, eles são estudos, né, que exigem que as variantes elas estejam em pelo menos 20% das populações sequenciadas. Então, quando o autor, o pesquisador, né, faz a coleta de amostra e sequencia ela, a variante que vai ser descoberta, ela tem que ter uma recorrência grande na amostra coletada, o que faz sentido, né, quando é uma variante que se repete em todas as células. Porém, numa variante somática, que se repete apenas em algumas células, dependendo da linhagem de células que vai conter essa variante, essa proporção de 20% pode não ser obedecida. E também são estudos que foram feitos, né, em grande maioria, né, geralmente, colhidos de pacientes com sede do sangue periférico. Então, são sequenciamentos genéticos feitos a partir, né, dos leucócitos do sangue periférico desses pacientes ou de biópsias de tecido conjuntivo. Ou seja, as células que são analisadas para esses estudos, elas estão aí, e elas teriam que estar nessas regiões, nessa proporção de mais de 20% para que elas fossem identificadas. Então, diante da não identificação das variantes genéticas nesses estudos, o que o autor propõe é que, provavelmente, existam variantes genéticas que estejam presentes em populações celulares pequenas, ou seja, abaixo desses 20%, e que, portanto, não podem ser detectadas pelas técnicas usadas nesses estudos. E que poderia, né, ao invés dessa variante procurada, haverem múltiplas variantes somáticas presentes nos pacientes com sede, e que, portanto, né, elas não seriam recorrentes, e também, se houvesse uma população pequena de célula, isso dificultaria ainda mais, né, que se achasse essa variante que foi tão procurada até o momento. Então, o que o autor imagina, né, é que haja, né, pelo menos uma variante somática que cause a frouxidão articular, né, que é o sintoma mais comum da sede, e que também existam outras variantes somáticas que seriam responsáveis, né, que permitiriam a gente compreender, né, os mecanismos de outros sintomas da sede em uma célula, né, que ele descreve como uma célula elusiva, ou seja, uma célula com pouca presença, né, nos tecidos coletados e que, portanto, né, não foi encontrada ainda. E, por fim, né, ele vai supor que essa célula, né, provavelmente seria uma capaz de causar, né, problemas inflamatórios, alérgicos ou distróficos, porque esses problemas, né, eles são presentes em pacientes com CDH. Então, a suposição dele, né, é que uma célula com pouca proporção, né, nos tecidos estudados até o momento, uma célula elusiva, que teria respostas celulares que pudessem causar problemas inflamatórios, alérgicos e distróficos, contesse, né, variantes genéticas somáticas, várias variantes, vários genes variantes nesse caso, né, que pudessem ser responsáveis, né, pela CDH. Então, né, a partir daqui, a gente pode começar a observar, né, o autor vai observar como é que a síndrome de ativação mastocitária e como os mastócitos eles podem se encaixar nessas hipóteses que a gente acabou de ver no último slide. Então, os mastócitos, eles passam, né, a maior parte da essência deles em tecidos periféricos e não na corrente sanguínea. E eles vão representar realmente uma baixa população entre as células, de apenas 0,02%, segundo o artigo. O autor também vai citar, né, estudos que mostram, né, que variantes somáticas de genes reguladores, eles vão estar presentes, né, em muitos casos de SAM. Então, os casos de SAM, eles já se derivam, né, de variantes somáticas de genes reguladores dos mastócitos. Então, os estudos, né, eles vão sugerir, né,
que a maioria dos pacientes com SAM possui alterações epigenéticas germinativas que comprometem o mecanismo de detecção e reparo de variantes genéticas somáticas. Então, né, o que isso quer dizer? Pronto. Então, o que o autor sugere é que hajam variantes epigenéticas que são germinativas, e essas podem ser herdadas, mas elas não são variantes, alterações, né, genéticas realmente. São variantes da expressão gênica por meio das histonas, e, portanto, né, não foram identificadas ainda nos estudos. E essas, sim, seriam variantes germinativas, alterações germinativas, né, que poderiam ser herdadas. E que essas variações, elas podem, né, provocar a fragilidade no mecanismo de reparo das células, né? E nesse caso, dos mastócitos. Então, quando o paciente, né, ele tivesse essa fragilidade do mecanismo de reparo genético e tivesse fatores externos, né, que pudessem provocar, que pudessem, né, provocar aumento, né, da quantidade de mastócitos, né, uma tempestade de citocinas, então a junção desses dois poderia ocasionar, né, em alterações genéticas. E que se essa alteração genética ela fosse, né, em uma célula que dá origem aos mastócitos, ou seja, em uma célula mieloide, e se ela fosse, né, de um gene que regulasse a expressão genética, ou melhor, a expressão dos mastócitos, então ela poderia causar, né, ação. E o que o estudo, né, ele vai propor, né, é que esse tipo de alteração genética, né, também pode ser o que vai ocasionar, né, por meio de alterações teciduais, também a CDH. Então, a partir do tipo de alteração genética, né, herdada pelo paciente, né, isso poderia causar alterações, como dito na introdução, né, o tecido conjuntivo é um tecido complexo, um tecido complexo, com várias reações, né, acontecendo, como se fosse uma coreografia de células e proteínas. Então, alterações, né, nessa coreografia que o autor descreve, elas poderiam, né, ser a responsável por tornar um tecido normal e um tecido anormal, característico, né, da CDH. Então, a partir daqui, o que a gente pode fazer com essas informações? O autor ele termina o texto, né, dessa forma. Então, ele começa, né, a guisa de conclusão, ele começa essa conclusão do texto, né, dizendo que a associação entre a SAM e a SED não prova que a SAM causa a SED, ou até mesmo, né, transtorno do espectro hipermóvel em geral, e, portanto, né, novos esforços têm que ser realizados, né, para novos esforços têm que ser realizados, né, para que se descubra, né, uma possível relação. E dado, inclusive, em vista, né, que se esses novos esforços forem semelhantes aos esforços já realizados durante 40 anos, né, para detectar as variantes germinativas de sede, eles provavelmente não produzirão resultados diferentes do que foi feito nos últimos 40 anos. Então, se continuarmos no mesmo caminho, dificilmente, né, poderemos descobrir um possível gene causador da sede. Então, ele propõe, né, um caminho possível de uma série de estudos que poderia ser, por meio da montagem de uma coorte, comprovar a relação entre a sede e a SAM, por meio de um estudo de coorte, que não tivesse a limitação dos estudos antigos, e então, né, sequenciar, né, nessa mesma coorte, isolados, né, ricos em mastócitos que confirmassem, né, que pudessem confirmar a presença, né, de variantes somáticas em genes reguladores dos mastócitos. E, idealmente, né, variantes somáticas até mesmo que pudessem explicar a frouxidão articular, né, que é o principal sintoma da CDH. E, a partir daí, realizar estudos para compreender mecanismos moleculares e celulares associados a esses genes. E, por fim, com caso, né, venha-se a se ter todo o caminho, né, bioquímico que causa a CDH descrito, então, né,
realizar estudos de terapias, né, com potencial, né, de interferir nessas vias que podem ser descobertas. E até mesmo, né, com um gene descoberto, pensar em até mesmo terapias genéticas que pudessem, né, reverter a CDH. Agora sim, né, com a conclusão do artigo, é, o artigo, né, deixa em sua conclusão que décadas de estudo, né, falharam em identificar uma variante genética que explicasse o fenótipo da CDH. Ele fala, né, que estudos objetivamente falharam, pois não encontraram essas variantes, mas que o comportamento da sede, né, esse comportamento autossômico dominante, ele requer, né, que as hipóteses envolvidas para suprir, né, a falta desse gene encontrado até hoje, devam, né, apresentar hipóteses que também tenham genes, né, como base da sede. Então, como ela segue um padrão autossômico dominante genético, teria, né, que ser uma doença de causa genética realmente. E que, na opinião do autor, o conceito, né, de variantes genéticas impulsionadas epigeneticamente, ele se alinha, né, com a observação da sede. E que, portanto, né, seria, né, urgente e necessário que buscas futuras fossem feitas, né, para que se buscasse essas variantes. Então, essas pesquisas teriam, né, que ser desenvolvidas, como a gente discutiu até, né, no último tópico, no último slide. Então, aqui segue a referência bibliográfica, né, utilizada, o artigo do Afrin Lawrence, e é isso. Então, vamos lá. Parabéns, Diogo, pela excelente apresentação, tá? E a gente vai começar agora com as perguntas. Então, se alguém quiser se posicionar, fazendo algum comentário, alguma pergunta a Diogo, ele está aqui para responder. Ana Carol, Boa noite, parabéns, Diogo, pela apresentação. Aqui no grupo eu também faço estudos relacionados assim, aos mastócitos, né? A gente está na mesma linha de estudo para as sessões científicas e também para agregar os conhecimentos ao grupo. E eu achei bem interessante que esse artigo ele fala assim, basicamente de uma forma geral de como a gente precisa melhorar em relação a essas questões dos estudos e das pesquisas. É algo que, quando eu estou estudando também, eu sinto falta de pesquisas com um N maior, ou então alguma coisa que dê mais segurança, né, para a gente poder falar sobre esse assunto. Mas eu queria mais fazer um comentário, não é exatamente uma pergunta, é que eu realmente, de acordo com as minhas leituras, eu acho que, como a professora Astria fala, alguma coisa tem no mastócito. A gente tem que observar realmente essa célula. Eu não sei se seria uma relação de causa, seria realmente uma coisa assim de a ação causa a sede ter uma consequência, né, da ação, mas eu acho que elas estão intimamente relacionadas justamente pela questão do mastócito, e eu acho que é importante a gente continuar buscando leituras sobre esse conteúdo para a gente tentar entender um pouco melhor e também nisso ver se a gente consegue entender também os aspectos genéticos, né, que podem ter alguma relação, já que a gente está falando de um tipo celular que está claramente envolvido nas duas questões, né, tanto na ação quanto na sede, CDH principalmente. E é isso, é mais um comentário sobre essa questão do mastócito. Eu realmente acho que é uma célula de grandíssimo interesse para a gente que está tentando entender aí como é que a CDH se desenvolve. Parabéns novamente. Diogo, quer fazer alguma colocação ou eu posso seguir? Queria agradecer, né, pelo comentário e também aproveitar, né, para citar, né, que o estudo, né, ele realmente cita, né, em vários momentos até nas nossas discussões a gente comenta muito isso, né, de que o mastócito tem que ter alguma relação com a CDH. E uma coisa bastante interessante nesse trabalho
é que, assim, na verdade, uma característica do trabalho, né, é que você falou, né, poderia não ser uma causa, mas tem alguma coisa aí. E o artigo, né, eu achei interessante, né, esse começo, principalmente a introdução, né, com relação a isso, porque em alguns momentos, né, ele realmente cita, como por exemplo, né, ele cita, né, o tecido conjuntivo, né, como esse espaço onde coisas acontecem, né, e que uma alteração pequena, né, de uma célula poderia, né, realmente realizar grandes alterações, né, no tecido como um todo, e aí transformar o tecido normal em um tecido anormal. Então, realmente, pode até não ser a causa, o artigo cita em alguns momentos, né, que algumas variantes da SAM poderiam causar alguns casos da SED, e aí poderia ter uma relação nesse sentido, mas realmente existe uma conexão muito grande entre o mastócito e essas duas síndromes, né? Então é isso. Obrigado pelo comentário, porque é realmente muito interessante e agrega a discussão. É isso. Esther? Boa noite. Gostaria de primeiro parabenizar a Diogo pela escolha do artigo, pela excelente apresentação. E vou primeiro fazer um comentário e depois fazer uma pergunta. Achei muito importante o tema que você trouxe. Li um pouco, né? Minha área acaba não pegando tanto quando a área que eu estou estudando, né, de endocrinologia, acaba não pegando tanto essa parte. Mas até estudando assim, dá para ver bastante a importância de discutir esse assunto justamente por conta das repercussões que ele pode trazer para o paciente. Por exemplo, quando eu estava estudando sobre manifestações hemorrágicas na sede, estava lá fazendo uma correlação que pode haver uma relação com a hemorragia pós-parto por conta da SAM, por conta dessa possível relação entre a sede H e a SAM, a relação que também diz que pode-se haver entre hemorragia pós-parto e a SAM pode haver essa relação com a sede H. Então, achei super importante você ter trazido esse tema. E minha pergunta seria, você poderia me lembrar o que seria tempestade de citocina, só para eu ver se estou seguindo bem a linha de raciocínio? Então, vou até aproveitar, né, para voltar no slide. O estudo não traz, né, uma definição de tempestade de citocina, mas a tempestade de citocina, né, ela seria, né, realmente a reação, né, a agentes externos, né, a reação realizada, né, pelo organismo, né, a esses fatores externos, né, que vai cursar, né, com a liberação de fatores, né, que atraiam células de defesa, que gerem uma resposta imune a um agente e, né, que vai versar também, né, com o aumento, né, da quantidade de células de defesa, né, até mastócitos e que por isso poderia, né, causar essa alteração genética, né, porque vai aumentar a população dos mastócitos e essa população dela aumenta, né, também por meio, né, da multiplicação celular, né, das células da linhagem como um todo. É isso. Muito obrigada. Professora Asteia? Parabéns, Diogo. Muito, muito bom. Eu acho que esse artigo só vem confirmar, né, aquilo que a gente vem batendo e rebatendo. Você vê que os estudos, todos eles acabam convergindo de alguma forma para a questão da síndrome de ativação mastocitária. E foi interessante que esse fim de semana um aluno meu de TCC me escreveu para perguntar sobre questão de anti-inflamatórios, não esteroidais e tal. E nisso eu fui catar algumas aulas da época que eu dava aula de farmacologia, foi uma coisa que eu dei aula em uns 15 anos, apesar de não ser minha área principal. E aí eu estava vendo uma aula sobre dor, e estou até com uma aula bem antiga, estou até para confirmar essa informação. Mas vinha falando sobre o papel das prostaglandinas, né, dos eicosanoides, para quem não se lembra ou para quem não passou ainda em farmacologia, né, eles estão diretamente relacionados aos processos de dor e inflamação, e por isso existem os anti-inflamatórios não esteroidais,
que ainda hoje fui conferir, isso eu conferi, por definição, são aqueles que vão inibir ou a COX-1 ou a COX-2, que são as duas principais enzimas de conversão de ácido araquidônico, que é um lipídio que tem membrana celular, nos diferentes tipos de eicosanoides. Aí tem as prostaglandinas, os leucotrienos, as tromboxanas, que estão envolvidos em processos de dor, de inflamação, de alteração cardiovascular, processos alérgicos, né, e coisas do gênero. E aí, tinha um quadrinho especial que eu peguei provavelmente de um livro na época, então por isso que eu tenho que confirmar essa informação, mas vinha falando sobre tipos de dor. Dor é uma coisa muito difícil, né, de ser avaliada e de ser quantificada, principalmente, né? Existem hoje uns quadros para pacientes com uma escala de 0 a 10, onde o indivíduo diz que 0 é dor nenhuma e 10 é uma dor excruciante. E aí ele diz, minha dor é nível 5, é número 7, é número 8, é 10, é 12, como algumas pessoas falam, né? Então, seria dor leve, moderada e grave. E nesse trabalho que eu tenho que conferir, né, ele diz que o aumento de prostaglandina já é suficiente para causar a dor leve. Que a dor moderada já seria uma sinalização que, além de ter a prostaglandina envolvida, teria a bradicinina, que é um outro sinalizador. E a dor grave viria da estimulação pela prostaglandina junto com a bradicinina e histamina. E aí, óbvio, como na época eu dava essa aula, eu não estava envolvida nesse projeto aqui, isso nunca me chamou atenção. Mas agora que eu olhei esse quadro, e aí eu já digo aqui para todo mundo que está estudando essa parte aí estaminérgica, de sinalização estaminérgica, que se dê uma olhada nisso, porque a histamina, ela é o principal produto dos mastócitos. Em verdade, né, para quem já viu, a gente já teve aqui outras sessões científicas e palestras mostrando o mastócito. Quando você vê um mastócito ativado, 80% do seu espaço é ocupado com histamina, né? Quando ele começa a ser ativado, ele vai produzindo e acumulando um tanto de histamina, que é liberado ali no tecido conjuntivo e vai sinalizar uma série de coisas, né? E a gente sabe que uma das características da sede H e das outras sedes também é a dor, né? Todo mundo cursa com dor crônica, de maior ou menor duração, localizada aqui, mas geralmente vai para outras articulações, afeta a coluna, afeta as enxaquecas e por aí vai, dismenorreia, outros tipos de dores. E isso explicaria uma outra coisa que a gente também vê recorrentemente em trabalhos que estudam, por exemplo, prevalência e sinais e sintomas associados, que essa questão de ter dor e processos alérgicos, ela aparece muitas vezes. Então, a histamina, ela vai mediar os processos alérgicos e as reações alérgicas de pele, gastrointestinais, respiratórias, etc. Mas ela também tem ligação com os processos de dor. E nesses trabalhos se fala muito que parece que há uma hipersensibilidade aumentada à dor, o que eu acho uma coisa complicada de se dizer, porque quando se fala assim, parece que a pessoa ela não suporta a dor, como se fosse uma questão assim dela ser mais sensível, mais frágilzinha. E a gente sabe que não é bem assim. Então faz todo sentido esse trabalho e a linha por onde ele vai. E assim, eu só tenho pena que o estudioso é de Nova York, porque eu vi que é um laboratório de mastócito, um laboratório especializado em estudo de mastócito, que se não fosse os tempos que a gente tem hoje, eu até sugeriria que vocês procurassem lá o pessoal da internacionalização lá dentro da UNEB, para ver se não conseguia fazer um estágio aí de 6 meses lá nesse laboratório, né, vinculado à universidade, mas Nova York está complicado e com imigrantes mais ainda. Mas enfim, não é o primeiro nem o último e a gente vai se virar por aqui mesmo. E é pena os professores dessa área não estarem aqui hoje, porque com certeza eles poderiam falar mais sobre isso. Mas, voltando à história da tempestade das citocinas, os processos alérgicos, assim, vamos lá, simplificadamente, né, eles vão ser estimulados por agentes externos.
Então, tanto da alimentação quanto do contato físico, né, ou seja, pela respiração, seja pela pele, isso vai fazer desde a infância, desde que a criança nasce, né, o reconhecimento de agentes externos por essas vias, via tópica, via respiratória, etc., que seriam potencialmente danosos ao organismo. A história de uma pessoa alérgica em relação às demais é justamente que ela reconhece como potencialmente nocivos coisas que de fato não são parasitas, não são vírus potencialmente agressivos, não são bactérias, etc. É muito comum, o maior número de casos de alergia, tanto de pele quanto respiratória, geralmente está associado a ácaros. Ácaros fazem parte da nossa microbiota de pele, né? Portanto, eles já estão ali, teoricamente, em simbiose com os demais micro-organismos que tem lá, as bactérias, os fungos, as leveduras, etc. No entanto, as pessoas que possuem alergia, que têm sensibilidade alérgica, hipersensibilidade, reconhecem esses ácaros, as proteínas desses ácaros, como antígenos e reagem. E como esses ácaros sempre estão na pele, e aí eu já digo isso a vocês, é impossível se livrar de ácaros, tá? Porque uma pessoa na face da Terra se visse livre de ácaros, ela tinha que tomar um banho, assim, sei lá, de álcool 70 e viver dentro de uma bolha, né? Porque mesmo que você tome um banho com um sabonete bem agressivo, bem detergente, arranque toda a camada de sua pele e os ácaros que estão lá, no momento que você passou a toalha para se enxugar, eles já voltaram todos. No momento que você saiu andando, eles voltam todos. Qualquer lugar que você se sente, que você respire, os ácaros estão ali, né? Então, com o passar dos anos, essa pessoa ela se torna mais e mais reativa a esses antígenos dos quais ela não pode se livrar. E aí talvez venha essa questão que ele coloca aí, eu também discuto, né, como a questão de causa e efeito, ele diz ação causa CDH. Mas eu entendo por que ele diz isso. Por quê? Pense, passar toda a infância reagindo e produzindo, né? Então, esses mastócitos, eles são plenamente ativados o tempo todo, porque o tempo todo você está em contato com esses ácaros. Então, o tempo todo, esses mastócitos estão lá produzindo grandes quantidades de histamina e dando reações alérgicas, que aí, a essa altura, a pessoa pode até achar que são por outras razões, mas não é, é por conta dos ácaros que estão lá. E ao chegar um momento que vai gerar essa tempestade de citocina, que assim, se houver uma carga maior microbiana, por exemplo, a resposta, ou seja, a produção e liberação de histamina e outras citocinas vai acontecer de uma quantidade muito elevada. E aí a gente tem os quadros mais graves, alérgicos, onde a gente vê que a gente tem que entrar com adrenalina, porque o indivíduo vai empipocar a pele de cima a baixo, vai começar a ter edema de glote, começar a ter complicações respiratórias graves, que inclusive podem levar a óbito, né? E não por acaso, para a maioria das pessoas alérgicas em geral, mas mais profundamente em sedianos, tem se verificado muito isso. O uso constante, você já tem visto, na própria palestra minha, lá no final eu mostrei uma tabelinha falando sobre isso, rapidamente, que não era o foco da palestra, mas que o uso de antihistamínicos é uma coisa que tem sido usada de forma rotineira, como uma forma preventiva. Então, desde os antihistamínicos de primeira geração, as dexclorfeniramina, o outro que eu esqueci o nome agora, não vou lembrar, até esses mais novos, zebalachina, etc. Montelukast, que é um corticoide específico para processos alérgicos, que vai inibir especificamente leucotrieno, acho que é o leucotrieno tipo 3, que está envolvido em processos alérgicos. E é uma tentativa que alguns médicos estão fazendo para tentar reduzir a sintomatologia em geral, não somente a alérgica. E aí teria relação com isso que você falou, e também com a palestra que eu dei, onde alguns pesquisadores têm feito um foco em cima das fáscias musculares, né? E falando sobre a conversão de fibroblastos em miofibroblastos, que é por senilização, que é por citocinas, e que se faria uma remodelagem da face, do tecido conjuntivo associado a ela, inclusive de tecido adiposo, etc., que daria as outras questões, tanto da hipermobilidade articular, quanto da hiperextensibilidade da pele.
né? Então faz todo sentido, e sim, o que a Ana falou, ela tem muita propriedade, está estudando isso há mais tempo. Enquanto não se chegar a esta base molecular, não vai se haver um tratamento eficaz. Então, talvez até por esses trabalhos onde tem se feito o uso de histamínico, que é uma coisa até que a gente pode pensar, né, de uso crônico de anti-histamínicos, e os resultados disso, né, a gente pode verificar o quão mais importante que a gente já sabe que a ação é importante, ponto. Mas o quão mais é importante isso. E a outra questão que você falou logo no início da palestra, que também é fundamental, aquela pessoa que eu estava falando, que é da sociedade, do grupo de pacientes daqui da Bahia, ela está de novo fazendo agora uma investigação mais a fundo da síndrome de ativação mastocitária. E está passando uma dificuldade muito grande, porque hoje nenhum teste diagnóstico para a SAM também foi fechado, né? Eles começaram a investigar o aumento de triptase no sangue. A triptase é uma protease que é produzida pelo mastócito. Então, eles verificaram que, dentre as coisas que o mastócito libera, a triptase, ela seria liberada, ela iria contribuir para essa remodelagem do tecido conjuntivo, para mediar os processos alérgicos, para modular tamanho de vasculatura, permeabilidade vascular, etc, etc. Mas já se viu que, assim, ele não é um bom marcador, é igual usar o cortisol para medir estresse. É complicado, porque não é só o estresse que aumenta o cortisol, o estresse emocional, né? Várias coisas, calor, frio, não sei o que, aumenta o cortisol. E o mesmo se dá com relação à triptase. A triptase ela só vai ter esse aumento abrupto na hora do contato imediato com o alergeno. Então, se você não tiver na hora dentro de um laboratório para coletar o sangue, você não vai perceber. Parece que em torno de 4 horas você já vê essa redução de triptase. Então, não é um bom marcador. Fazer biópsia de pele para fazer essa investigação ainda é uma coisa que está muito obscura. Talvez, como foi sugestão do professor Felipe e do professor Everton também, fazer alguns ensaios em biópsia de pele para fazer a investigação por imunofluorescência, né, para ver marcadores específicos, talvez seja um caminho, mas nós não sabemos ainda se é por aí, mas é uma coisa a se testar. E também, minha câmera fechou sozinha, ficou escura e eu não sei o que foi, mas eu vou continuar falando. E também com relação a me perdi aqui. Voltou. Com relação a o que eu ia falar mais? Era sim, da histamina. A histamina, ela, além de ser um mediador químico que está envolvido nesse processo, etc., a gente fala isso nos sistemas em geral do corpo, ela também funciona como neurotransmissor. Então, a própria Ana Carolina apresentou isso umas sessões científicas atrás, né, sobre a remodelagem do tecido conjuntivo no tecido nervoso e o impacto disso para as questões tanto psiquiátricas quanto neurológicas, ou seja, uma coisa que também tem se visto muito, que é pessoas com transtorno de espectro autista e pessoas com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, uma quantidade muito grande de pessoas com essas duas coisas que apresentam CDH e com CDH que estão descobrindo que tem essas duas coisas, percentual que varia de 20 a 30%, como também as questões associadas, por exemplo, à desautonomia, que é uma coisa que a gente também tem visto, provavelmente vai entrar no próximo consenso de Erlen Danlos para o ano que vem, que são essa regulação meio mambembe do sistema nervoso autônomo. E sim, aí eu entendo porque que ele fala que a SAM causa assédio, porque desde o início da infância você tendo esse desafio, no momento que você está construindo os seus sistemas todos, primeiro, assim que nasce, acabando de amadurecer, a gente tem que lembrar que no primeiro ano de vida, a gente nasce com várias coisas ainda bem mal feitinhas, vamos dizer assim, inacabadas, e a gente vai construindo de acordo com o estímulo, com os estímulos externos, é aí que entra a epigenética. Então, o tipo de alimentação, o ambiente que você vive, o tipo de atividade social, psicológica, atividade física que esse bebê vai ter, e isso vai construindo um sistema já de uma forma meio não muito adequada,
mas isso vai se agravando com o passar dos anos e a gente começa a ver já em crianças. Então, teve a palestra da professora, da doutora Kaline, a pediatra, falando sobre isso. Você já começa a verificar sintomas de transtorno do espectro de mobilidade associados muitas vezes a processos alérgicos. E mais tarde, ou às vezes até antes, até na própria adolescência, a instalação da dor crônica, com maior ou menor gravidade, a depender desses fatores todos, né? Com uma nutrição inadequada, uma atividade física inadequada, um estresse muito grande emocional, etc., eu acho que a tendência é piorar, principalmente se levando em conta essa ação da histamina sobre o sistema nervoso central e os demais sistemas nervosos que estão ligados com isso, a esse, a junção neuromuscular, mudando o padrão de transmissão, dando essa hipotonia, dando essa baixa tolerância ao exercício, baixa tolerância a frio, baixa tolerância a calor, e, enfim, aí vai uma infinidade de coisas que é o que explica essa multissistemicidade, vamos dizer assim, da CDH. Então, temos ainda muito que aprender e muito que estudar. Era isso que eu queria comentar. Obrigada. Nada. Vou passar então para Carolina Vivas. Carol. Boa noite, gente. Queria primeiro parabenizar Diogo por ter apresentado esse artigo complexo, né? E queria fazer uma pergunta mais conceitual, talvez o pessoal da genética saiba responder melhor, que tem a ver com essa hipótese da CDH ser um distúrbio somático, né? E por isso pós-traducional. Só que isso não explicaria a distribuição hereditária dentro da família, né? Que a gente vê. Então, eu queria entender, assim, qual é o ponto de vista do autor quanto a isso. Pronto. Eu acho que eu vou até voltar o slide. Eu tô indo e voltando, indo e voltando. Mas, assim, o que o autor disse, né, no artigo, e eu até fiz uma pesquisa depois para verificar, né, porque eu também não sou da área da genética, né, mas eu fiz a pesquisa por fora para verificar isso, né, é que ele diria, né, que as alterações que são herdadas, né, elas não são alterações genéticas, mas alterações epigenéticas. Então, a pessoa, né, sediana, ela herdaria, né, dos pais uma alteração epigenética que causaria a fragilidade do mecanismo de reparo, e aí, como o mecanismo, né, de reparo de algumas células, né, seria mais frágil, então haveria, né, a possibilidade de mais alterações gênicas, então, com essa maior possibilidade de alterações gênicas, aí poderia, né, se causar ação e assédio. É isso. Ah, entendi. Que às vezes a gente vai com esse conceito mais clássico, né? Aí vem a epigenética. Obrigada. Sim. Vamos ressaltar aqui que a questão da epigenética ela está associada à repressão e ao estímulo de alguns genes, né? Como vocês sabem, a gente tem em todas as células todos os genes, mas uns genes são silenciados e outros são ativados. E essa ativação de genes, ela depende de quê? De mediadores químicos que vão dizer, olha, ativa esse, sintetiza isso, aumenta a expressão disso, diminui a expressão daquilo. Não é um fenômeno pós-tradução. Pós-tradução é assim, você tem a síntese de uma proteína e essa proteína, ela ainda vai ter que ter uma glicosilação, uma adição de sei lá, de uma nicotinamida, ela vai ter que ter uma adição de um metal, etc, etc. Vai ter que ser cortada em pedaços para virar sua forma final funcional. Não é isso. No caso que tem a linhagem germinativa, que é aquela que vai dar origem às células gerais, às células tronco, e a célula somática, ela está com seus genes lá, preparada para fazer determinada coisa. Mas a depender do estímulo que ela receba, e isso é a epigenética, ela vai fazer isso ou aquilo. Então, ela pode aumentar ou diminuir a expressão de algumas proteínas que ela tem lá dentro dela, que estavam silenciadas ou que deveriam estar sendo expressas e não estão. E esse é o grande lance. Quem é que está fazendo essa ativação e como está fazendo? Entende? Então, a pessoa já tem o que a gente chama de predisposição. Ela pode ter e tem vários outros genes com mutações pontuais, por exemplo, um único nucleotídeo modificado. E aí, quando você fala, ó, fulano tem uma predisposição maior, sei lá, para câncer de mama.
mas a pessoa nasce, morre e não tem câncer nunca. Por quê? Apesar de existir aquele gene de suscetibilidade para o câncer de mama, ou seja, se aquele gene fosse expresso, aquela proteína, ela ia desencadear alterações no ciclo celular, que iriam provocar mutações naquela célula mamária, que iria se converter num câncer. Só que essa pessoa nunca teve ativação. Então, ela nasceu e morreu com aquela predisposição sem que houvesse a ativação. No caso da pessoa de Ehlers-Danlos, seria isso. Ela teria já alguns genes que normalmente seriam silenciados. Isso talvez explique o padrão fenotípico tão diferenciado dentro da SAM para algumas outras manifestações, que teria a ver com isso. Como essa sinalização, vamos dizer assim, é uma sinalização meio generalizada, então, tipo, histamina, tem receptor para histamina em tudo quanto é célula do corpo, praticamente. Não estou dizendo que é a histamina que faz isso, tá? Eu estou falando isso. Mas, sei lá, uma interleucina XYZ, que se liga a várias células e naquela pessoa, onde aquele gene devia estar silenciado ou expressando mais, ela vai ativar para fazer alguma coisa a mais ou a menos, que vai dar como consequência a alteração do tecido conjuntivo, com aumento da flexibilidade, organização das fibras de colágeno, de elastina, de miosina, etc., de forma meio frouxa, que vai dar essas alterações. E isso também vai provocar uma alteração da biomecânica, que vai gerar outros sinais, por exemplo, por miocinas, né, produzidos pelo próprio músculo, e de adipocinas do tecido adiposo, vão sinalizar outras coisas, e aí isso vai uma reação em cadeia que faz com que você tenha essa coisa multissistêmica, entende? Então, sim, isso pode ocorrer, e é isso, vai variar, por isso que às vezes é importante. Você fala, eu mesmo cansei de dizer, ó, você vai fazer teste genético para CDH, você não vai achar assim, o gene que está alterado, porque ninguém sabe qual é. Mas você vai encontrar uma série de genes, e por isso a gente precisa tanto de gente de bioinformática que faça essa parte de análise de sequências genéticas, porque tem várias pessoas com genoma completo, com exoma completo, feito com transcriptoma, mas, como ele também fala nesse artigo, as pessoas estão olhando para o lugar errado, então elas vão lá buscar genes de colágeno, genes associados a processamento de colágeno, às vezes vai olhar alguma coisa relacionada a SAM, sei lá, de triptase, tenacina, metaloproteinase essa ou aquela, né? Falar, não tem nada alterado, essas aí estão todos normais. Sim, e o resto? E os outros milhões de genes que tem lá, que podem ter essas predisposições, ninguém fez. Hoje já tem ferramentas mais avançadas de bioinformática, mas é isso. Tem que ter alguém que entenda e vá buscar e fazer esse trabalho, que é um trabalho de buscar a agulha no palheiro, né? Não é uma coisa fácil. Acredito que com mais ferramentas, agora mesmo o Google acabou de lançar, eu ainda baixei aqui para ver, mas acabou de lançar uma plataforma de análise de sequências genéticas. Esqueci agora como é o nome, mandei até para a Andréia e para a Cássia. É uma coisa gratuita, né, que vai facilitar, mas que tem que aprender linguagem específica de Python, não sei o quê, enfim. Mas a tendência é que mais pessoas se interessem e comecem a estudar essa parte, principalmente profissionais de saúde, porque não basta ser uma pessoa de informática e também não basta ser um profissional de saúde, tem que ser alguém que faça essa interface entre as duas coisas, justamente para fazer esse garimpo, que a palavra é essa, é fazer um garimpo. E aí você vai verificar, eu acho que na hora que tiver, e vários trabalhos que falam sobre genética falam isso, né, a expressão diferenciada de uma série de genes. Então, acho que isso daí já é um direcionador, né? Pegar essas proteínas, esse conjunto de proteínas que está sendo expresso diferente tem quem CDH, são os primeiros genes que a gente tem que olhar. Como é que estão esses genes na astria, na fulana, na beltrana, que tem diagnóstico clínico de CDH? Está igual, está diferente e tal? E aí a gente vai começar a verificar, ó, tem uma mutação pontual aqui, deixou essa proteína um pouco mais sensível, mais ativa ou menos ativa. Essa proteína faz o quê? E aí, você vê quantas coisas que a gente tem que ver aí, e isso já pode ir sendo incorporado nessa análise genética. Você vai falar, não, você não vai buscar só as coisas relacionadas ao colágeno, você vai pegar esse rol aqui de, sei lá, 120 proteínas e vai olhar quais são as mutações, que é o que alguém apresentou agora há pouco também, aquela VUS, né, que é variantes não identificadas. Essas variantes não identificadas aqui, elas estão relacionadas a quê? Que impacto pode ter? Aí você tem que voltar ao paciente, que às vezes é difícil nesses estudos com grandes populações.
Que sintomas diferentes essa pessoa tem em relação às demais. E para aí você poder tentar correlacionar aquela variação na pessoa com CDH que tem uma sinalização extra, vamos dizer assim, que causou aquele sintoma. E aí você vai começar a fazer essa relação. Então, pessoa com CDH vai ter uma maior sinalização assim, assim, assado. Beleza. Se tiver este variante, deverá ter esse sintoma. Por exemplo, vai ter uma gravidade maior para, sei lá, intolerâncias alimentares. Essa pessoa também tem. Então, ela vai ter uma, uma desautonomia mais acentuada. Vai desmaiar todo mês com qualquer nervoso que passe ou qualquer alteração de temperatura, etc. Assim. E aí você vai fazendo esse mapeamento, vai ter esse rol e aí vai incorporar isso. Aí eu acho que é o que vai acabar acontecendo com sede. Agora, obviamente, se você chegar à origem disso, tipo, quem é que está sinalizando? Qual é esse sinalizador? Né, e conseguir interferir nesse processo, que foi o finalzinho desse trabalho, aí você vai dizer, não, peraí, a gente vai dar uma reduzida nessa atividade aqui, de produção dessa substância, e provavelmente os demais sintomas, eles deverão reduzir, ou se a pessoa for jovem ainda e não tiver ainda muitos comprometimentos, como acontece, ela talvez nem venha se manifestar. E a gente consiga, que é o que eu espero, no futuro próximo, a gente tem um manejo adequado da CDH, como a gente tem hoje, por exemplo, de diabetes mellitus, que antigamente era sentença de morte. A pessoa tinha diabetes, vai morrer. E aí ela morria, e o que é pior, é que eu digo, morre aos poucos e com uma série de complicações gravíssimas. A pessoa ia ficando cega, ia perdendo sensibilidade, ia tendo hemorragias, e isso, e aquilo outro, e acabava morrendo jovem. A partir do momento que se desenvolveu a base molecular, chegou lá atrás. E qual era a questão? Sinalização. Porque insulina é um hormônio. O que ele faz? Sinalização. Falou, peraí, calma. Ah, tá bom, a glicose aumentou, mas esse é o efeito. Qual é a causa? A causa é a alteração de insulina. Ou a insulina está faltando, porque o pâncreas parou de produzir, ou essa insulina está sendo produzida aos montes, mas as células não estão mais reconhecendo. De uma forma ou de outra, se achou uma forma de fazer o controle disso. No tipo 1 foi muito mais simples. Acabou a insulina? Dá a insulina, resolveu. É igual hipotiroidismo. Acabou a tiroxina, T3, T4? Beleza, dê a tiroxina, faz a reposição, tá tudo certo. No caso de diabetes tipo 2, aí já fica mais difícil e aí a gente está caindo no mesmo problema de diabetes tipo 2. O que é que gera essa resistência insulínica? Fator de vida, é isso, é aquilo, é estresse, blá, 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 blá. Mas vocês veem que é muito mais difícil fazer manejo de diabetes tipo 2 do que diabetes tipo 1. E por quê? Porque já se descobriu no diabetes tipo 1 qual é o caso. Então, pronto, já dá para resolver assim. No diabetes tipo 2, ainda tem, assim, as pessoas conseguem, mas mesmo as pessoas fazendo a farmacoterapia adequada, a nutrição adequada, a atividade física adequada e tentando fazer o manejo de estresse adequado, muitas vezes elas têm picos graves de hiperglicemia e as complicações decorrentes dessa, porque ainda não está perfeitamente, a verdade é essa, eu também estudo diabetes há alguns anos, não está perfeitamente dito, é isso. É o ácido graxo que está no lipídio tal, que vai sinalizar, tá, tem várias suspeitas. É esse hormônio, aquele hormônio, tecido adiposo, mas fechado não está. E esse é o caso da CDH. Então, para o futuro próximo, eu espero sinceramente que alguma hora a gente chegue, ou a gente, comunidade científica, vamos dizer assim, para que a gente possa, então, sim, fazer um tratamento precoce, uma intervenção precoce, e esse é o manejo adequado para evitar que as complicações venham. E vocês sabem, algumas complicações depois não tem que fazer. Agora mesmo estou com a hérnia, tem que tirar a hérnia. Né? O ideal é que ela não se formasse. E para ela não se formar, tinha que ter feito muita coisa antes. Era isso que eu queria falar. Diogo, a gente tem uma questão de Cauane, tá? Ela tentou colocar no chat, mas eu não consegui ver, então ela me mandou. Ela está em trânsito, tá certo? Por isso que ela não abriu o microfone. Ela está dizendo que, falando sobre a parte terapêutica, ela gostaria de saber o que seria mais interessante, se você leu alguma coisa, ouviu alguma coisa nessa linha. Se seria inibir a atividade do KLK15, que está mutada, ou restaurar a função da LOX. Você leu alguma coisa sobre isso?
No artigo, né, não foi trazido, né, sobre as terapêuticas, né, que Cauane citou aqui agora, mas ele chega, né, a falar de um jeito um pouco mais geral, na mesma linha do que até a professora Astria citou agora, né, que com o conhecimento do mecanismo genético, né, poderia-se é, poderia-se tentar fazer-se ou terapias genéticas ou terapias, né, que por meio, né, dependendo do mecanismo genético, né, por meio da alteração dessa via que causa alteração tecidual da sede, a via, né, a ser descoberta, poderia-se, né, ou evitar, impedir o desenvolvimento da sede, né, em pacientes mais jovens, e o autor, ele é inclusive, né, bem otimista, né? Ele cita, né, que segundo ele, né, para ele é possível, né, fazer até mesmo poderia, né, ser possível até mesmo fazer a reversão, né, de casos bastante desenvolvidos da sede, né, caso o mecanismo que causa a patologia fosse descoberto, né, e bem entendido. Então é isso. Mas com relação aos as terapêuticas, né, que foram citadas na pergunta, o artigo não cita elas. Certo. Alguém mais tem alguma questão a Diogo? Ou algum comentário? Heitor? Só quero, antes do Heitor falar, fazer um comentário. Uhum. Não é assim, Cauane, tá? Não é porque a gente descobriu que uma enzima está funcionando assim, assado, que a gente pode tacar um inibidor nela. Até porque essa enzima está envolvida em uma série de outros processos, não somente esse aí que foi investigado. Isso aí começa a abrir um pouco, é como se você estivesse num breu total e você vê uma luz no fim do túnel que vai direcionar. Mas daí isso virar um tratamento a léguas de distância, tá? Tanto para a liseoxidase, por que ele fala da liseoxidase? Que ela vai estar, que é essa LOX, né? Ela está envolvida lá na parte de hidroxilação de lisina, que é um processo fundamental para a formação de fibrila de colágeno, e da calicreína, que é uma desses processamentos. Então, assim, eu não posso inibir duas enzimas fundamentais para a produção de colágeno, porque aí o estrago ia ser feito. Aí é só se você quiser resolver o caso do indivíduo matando ele mais rápido, né? Então, assim, ter esse conhecimento começa a explicar como é o funcionamento, para você entender, como eu acabei de dizer, lá da origem. Por que é que a gente está tendo essa ação diferenciada e, óbvio, o fato de você ter algum gene mutado vai lhe predispor mais a isso, aquilo. Você pode tentar modular, mas aí inibir a enzima, não, nunca, nesse caso, não seria adequado, tá? Heitor? Boa noite a todos. Gostaria de te dar os parabéns, Diogo, pela apresentação. Achei muito boa. Para a minha primeira apresentação, deu para eu dar um entendido assim, de como é que funciona. E as dúvidas elas foram sendo sanadas aqui nas conversas e tudo. Só que eu ainda continuei com a dúvida. Eu vou falar aqui como um completo ignorante no assunto, um novato nesse estudo, mas a SED ela tem a característica, né, de hipermobilidade articular. Mas ela vai trazer, né, os vários sintomas, né, se apresentando como uma doença, né, multissistêmica. Aí o que eu queria saber é que os mastócitos, como eles são pró-inflamatórios, eles podem explicar, né, vários desses sintomas que aparecem na SED, não é? E eu também queria saber porque essa atividade mastocitária é só por causa da associação com a síndrome do SAM ou a SED ela vai ter uma atividade mastocitária sozinha? Pronto. Então, acho que eu vou pegar a sua pergunta de trás para frente, né? É, existe essa relação, né, entre a SED e a SAM, né, que são duas síndromes, né, pelo menos por enquanto diferentes, mas que têm uma relação, né, bastante observada, né, em estudos e que por isso, né, elas até são consideradas, né, como
juntas, né, em vários casos, são síndromes associadas. Muitos pacientes com SED vão ter SAM, assim como muitos pacientes com SAM vão ter a SED. Para esse estudo, né, que eu citei, né, na apresentação de hoje, pela forma, né, como o estudo é conduzido, dá a entender, né, que o autor chegou à hipótese, né, primeiramente, né, por conta da associação, e que a partir daí, né, a gente percebe, né, fazendo uma análise, né, mais aprofundada do que é a SAM e do que é a SED, que existem conexões, né, que podem impulsionar, né, essa teoria, né, essa hipótese, no caso, né, é realmente uma hipótese. O artigo, inclusive uma limitação, né, ele é um artigo relativamente curto, ele traz, né, para sustentar o argumento, basicamente, né, que existem sintomas semelhantes, né, entre a SED e a SAM, e que a ativação mastocitária, né, ela causa, ela poderia explicar, né, muitos sintomas da SED, mas infelizmente o autor ele não gastou, né, muitas linhas explicando como poderiam ser, né, como poderia ser essa cascata de ativação, não explica, né, como um sintoma levaria a outro, pronto, como uma síndrome levaria a outra, em linhas mais detalhadas. Professor Astrid, inclusive, né, citou as estaminas, que poderiam, né, ter parte da sua sinalização para levar a alguns sintomas, como dor, e que o artigo em si não cita, infelizmente, né, porque se ele detalhasse um pouco mais como a ativação mastocitária levaria aos sintomas da SED, seria um artigo, né, inclusive, bastante mais rico, né, em informações, em detalhamento sobre isso. Mas ele cita, né, ele cita que a associação existe, né, que o mastócito, por meio, né, das suas atividades, pode impulsionar os sintomas conhecidos da SED, e essa conexão realmente existe. Pronto, é isso. Só esclarecendo a Heitor, que está chegando agora, primeiro dia dele, recomendo fortemente a ele, todos que entraram agora esse semestre, que assistam a palestra de Ana Carolina. A sessão científica dela eu não lembro mais, a Ana Carolina deve saber qual o número, porque ela destrincha um pouco melhor essa questão. Mas, assim, vai ser muito rápida para a gente poder estar dando uma finalizada. O mastócito, Heitor, ele está localizado no tecido conjuntivo. Ele não é do tecido conjuntivo como o próprio Diogo explicou, né? Ele vem de uma linhagem, essa célula ela se encaminha e ela se aloja dentro do tecido conjuntivo para a partir dali se diferenciar em mastócito e começar a exercer sua função. E a sua função, ó, a Ana Carolina está dizendo que acho que é 16, a sessão científica. E a sua função, entre outras coisas ali, é cuidar justamente dessa intermediação entre os agentes externos, possivelmente nocivos, e o resto do organismo. É uma célula protetora, né? Quando a gente fala, está envolvendo inflamação. A gente tem que lembrar que processos inflamatórios, eles ocorrem para a proteção do organismo, porque o mundo externo é nocivo, ponto. Né? Então, a gente tenta ter um sistema fechado, porém, a gente tem aberturas, né, que deem contato com o mundo externo, e a própria pele, ela não é 100% impermeável. Então, muitas coisas, principalmente agentes biológicos e outros químicos, eles conseguem interferir na integridade da pele e, com isso, atingir camadas mais profundas, podendo, inclusive, chegar até a corrente sanguínea. Então, o mastócito, ele está ali como uma célula de defesa mesmo, né? Então, ele tem que ser avisado, então as células do sangue avisam, mandam sinais, falam, tem alguma coisa ali muito nociva, e ativa esse mastócito. E aí, naquela região onde ele está localizado, ele vai começar a reagir do jeito que ele sabe fazer, e uma das coisas que ele faz é remodelar o tecido conjuntivo. Para quê? Para que esse tecido que está ali bem organizadinho, ele, por exemplo, fique um pouco mais frouxo, aumente a permeabilidade, para poder ter os fluidos passando por ali e passar por ali, por exemplo, alguma substância, algum sinalizador, alguma proteína.
Então, ele pode quebrar essas proteínas e fazer com que elas se reestruturem de outra forma. Pode aumentar ou reduzir a quantidade desse tecido conjuntivo para fazer com que os tecidos adjacentes se tornem mais próximos ou mais distantes, né? Pode se hidratar mais, pode aumentar a quantidade de glicosaminoglicanas, de protoglicanas que estão ali no meio para fazer esse colchão. Então, o mastócito está envolvido nessa organização de tecido conjuntivo. E vale ressaltar que tecido conjuntivo está em toda parte. Ele é um tecido de conexão que está localizado em todos os sistemas do organismo. Então, a depender de onde estiver acontecendo esse processo, você vai ter um sintoma assim ou outro sintoma assado. Então, para ser bem simples, se você aumentar, por exemplo, a permeabilidade intestinal, o que você pode promover com isso? Por exemplo, uma absorção mais rápida de glicose, provocando pico de hiperglicemia. Ou, se você reduzir essa permeabilidade, você pode provocar uma diarreia, né? Você pode, porque você vai diminuir, sei lá, a absorção de água, não sei, tem vários processos. Ou, pior, você pode permitir a entrada, por exemplo, de patógenos através do sistema gastrointestinal. Aumentar ou reduzir a absorção de drogas por via oral, e isso pode provocar fenômenos de superdosagem ou de subdosagem. Então, assim, ele tem uma relação fortíssima porque tem se observado isso. Pessoas com CDH, com hipersensibilidade da pele e hipersensibilidade articular, geralmente apresentam um ou mais sintomas alérgicos. Dermatite atópica, rinite, asma, intolerâncias e alergias alimentares, etc, etc. E aí, quando se vê que essa quantidade, essa relação, ela é verificada em vários casos, e ela é forte, né? Então, hoje ainda há, assim, dentro da síndrome de Ehlers-Danlos, há muito isso, a discussão o que é comorbidade e o que é sintoma, e o que é causa e o que é efeito. Porque a coisa ainda está tão fluida que não se sabe. Então, o que é uma comorbidade? Eu tenho uma doença X de base e acaba acontecendo de ter outros problemas. Então, por exemplo, eu tenho uma hipertensão arterial, que é causada por uma outra razão qualquer. E essa hipertensão altera a minha vasculatura, que, entre outras coisas, faz com que haja uma pressão aumentada na minha cabeça. E aí eu curso com dor de cabeça. Então, assim, eu não tenho como doença de base uma doença neurológica que afete o meu cérebro, mas a dor de cabeça ela acaba sendo uma comorbidade que pode ocorrer junto com a hipertensão arterial. Aí você podia me dizer, professora, também não é sintoma? E essa discussão ainda está em aberto. Então, a mesma coisa se diz respeito à SAM, né? A pessoa tem CDH e apresenta SAM também. Deu azar de ter as duas coisas, é uma comorbidade, ou uma coisa está relacionada à outra. O que esse cara está falando diferente em relação aos demais, ele está trocando a ordem das coisas. Ele diz, a pessoa tinha SAM desde o dia que nasceu, e isso levou a ela ao quadro de SED, porque esse mastócito está implicado nesse processo, alterou o tecido conjuntivo, blá, 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 que, entre outras coisas, provocou uma hipermobilidade articular, provocou uma alteração da pele, a pele se tornou mais permeável, enfim, mais suscetível, mais hipersensível, blá, blá, blá. E eu acho que, assim, das coisas que a gente viu até hoje, ele é o primeiro que faz essa associação nesta ordem. Tanto que ele diz aí um momento, a SAM causa SED. E eu, particularmente, eu não posso dizer que ele está de todo errado, porque, de fato, saber, a gente não sabe. Então, cabe a todos nós, independente da área que a gente estuda, saber um pouco mais sobre mastócito, saber sobre tecido conjuntivo, sabe? Eu acho que é uma coisa indispensável para qualquer estudante e qualquer pesquisador que esteja na área de síndrome de Ehlers-Danlos. Saber o básico de tecido conjuntivo, onde está, o que faz, como é que é a composição, não precisa entrar nas profundezas, né? Porque aí é uma coisa mais difícil, mas pelo menos, por exemplo, se você está na área de odontologia, então vamos ver o que é que está relacionado, por exemplo, a tecido conjuntivo de formação de gengiva, interação com dente, etc. Por quê? Doença periodontal é muito comum na síndrome de Ehlers-Danlos. Por quê? Porque há alguma alteração ali importante que faz, tanto que tem um tipo, que não é na CDH você vê isso, mas tem uma sede que é sede periodontal, onde a coisa é bem mais grave. Você trabalha com fisioterapia, então como é que está o tecido conjuntivo associado à questão osteomioarticular?
Você trabalha com genética, então vamos lá, eu quero investigar a genética que está associada mais à formação e manutenção de atividade de tecido conjuntivo. Então, todo mundo que está dentro de Ehlers-Danlos vai ter que pegar o seu foco de estudo e procurar dentro do seu foco de estudo o que é que tem de tecido conjuntivo associado àquilo que você está estudando. Porque aí, nesse momento, é que você vai começar a ampliar a sua visão. Você não vai decorar tudo que acontece para o organismo todo, mas pelo menos na sua especificidade, você vai compreender melhor aqueles processos sintomáticos que você está vendo na especificidade que você está estudando. Viu? Era isso. A gente termina a nossa 24ª, né, sessão do NEVI-SED. A gente vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer ao Diogo pela apresentação e todas as contribuições, né? Tenho certeza que você fez uma ótima partilha de conhecimento, né? Pela sua disponibilidade, por tudo. Gostaria de agradecer inicialmente a Diogo pela excelente apresentação e por todas as contribuições aqui mencionadas, né? Desde já eu agradeço. Queria dizer que as nossas sessões científicas vão ficar disponíveis na íntegra no nosso canal do YouTube, né? E a gente fica, então, por aqui, né? E finaliza a nossa 24ª sessão científica do NEISE-SED, né? Que tem o apoio da Universidade do Estado da Bahia e da Abraced, e é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa NEISE vinculada ao Departamento de Educação. Muito obrigada.